Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a memória de São Sérgio. São Sérgio foi um mártir da Cesareia da Capadócia. Ele passaria totalmente desconhecido do cristianismo moderno se não fosse uma redação romana da época do imperador Diocleciano. Nessa página em latim foi descrito sobre sua origem, seu martírio e o local onde os cristãos o sepultaram. Sabe-se que São Sérgio fora um magistrado, ou seja, um juiz romano, antes de se converter ao cristianismo. Para conseguir o posto de magistrado no Império Romano, era preciso muita influência política e dinheiro. A profissão era bastante lucrativa. Sabe-se também que o magistrado Sérgio estudou e conheceu o cristianismo em profundidade. Por isso acabou se convertendo, foi batizado e abandonou todo o luxo em que vivia para se dedicar à vida monástica no deserto. Ali, passou grande parte de sua vida em oração, em sacrifícios no louvor a Deus. Segundo o texto e confirmado pela história, no ano de 304, houve uma violenta perseguição contra os cristãos, que foi deflagrada pelo imperador Diocleciano. Os governadores romanos, em todas as províncias, eram obrigados a seguir as ordens do imperador, senão perdiam o cargo e os bens. Saprício, que era governador da Capadócia e Armênia, atual Turquia, era fiel ao imperador e famoso por ser bajulador. Não perdia a oportunidade de agradar o imperador. Aconteceu que durante uma festa anual dedicada ao deus Júpiter, um famoso senador romano visitava a província. Para mostrar serviço e lealdade a Roma, Saprício ordenou que os cristãos fossem levados para a frente do templo de Júpiter e obrigados a prestarem culto ao deus romano, sob pena de serem condenados à prisão e à morte. Forçados por uma legião romana, os cristãos foram chegando ao local. Estando no deserto em oração, São Sérgio sentiu em seu coração o impulso para se dirigir à Cesareia da Capadócia. Ele não precisava fazer isso, pois não tinha sido denunciado. Aliás, ninguém mais se lembrava dele, nem imaginavam que ele ainda pudesse estar vivo e atuante. Quando chegou, porém, foi logo reconhecido pelos cristãos e pelos romanos, de forma que todas as atenções se voltaram para ele. Os cristãos o viam como uma força espiritual, tanto que as tochas acesas para os sacrifícios a Júpiter se apagaram espontaneamente com sua chegada. Os romanos ouviram então como uma ameaça perigosa, e os sacerdotes de Júpiter ficaram furiosos. São Sérgio colocou-se à frente de todos e fez um ardente discurso, mostrando que o único Deus verdadeiro era justamente quem os romanos perseguiam, Jesus Cristo. São Sérgio esclareceu ainda que os deuses pagãos, que ele mesmo servira antigamente, não passavam de ilusão e farsa que alimentava os cofres dos sacerdotes e de vários outros aproveitadores. Então o governador Saprício mandou prender São Sérgio imediatamente, pensando que prendendo a ele, atingiria todos os cristãos e agradaria ainda mais ao senador e ao imperador. O governador ordenou que São Sérgio prestasse culto a Júpiter ali, diante de todos os cristãos, sob pena de ser decapitado.
São Sérgio não obedeceu e disse diante de todos que só prestava culto a Jesus Cristo. Por essa razão, foi decapitado diante de todo o povo. São Sérgio entregou sua vida pela fé em Jesus Cristo, Deus único e verdadeiro, no dia 24 de fevereiro do ano de 304. O mártir São Sérgio soube reconhecer a presença de Jesus Cristo na sua vida, a ponto de entregá-la por ele. Levou a vida de oração e união com Deus e com seus irmãos cristãos. Para nós, cristãos, fica o exemplo de amor e santidade de São Sérgio, que nos inspira para continuar acreditando no amor de Deus e na construção de seu reino de justiça e de paz. Ó Deus de amor e de bondade, vós que escolheste São Sérgio para servir os irmãos e irmãs pelo martírio, concedei-nos também ouvir o clamor dos mais sofredores e permita-nos doar um pouco de nossa vida em favor destes pequeninos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Sérgio, rogai por nós.